Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live da Jornada Cuidador de Idosos Vencedor. Boa noite. Estamos numa sequência de lives e esta live de hoje faz parte da Jornada Cuidador de Idosos Vencedor e hoje nós vamos falar sobre acidente vascular encefálico, ou AVC, AVE, e que também é conhecido mais popularmente como derrame cerebral. Tem alguém já no YouTube? Boa noite aqui no Insta. No Face também tem alguém? Então, vou falar um pouquinho. Essas lives nós estamos fazendo conteúdos gratuitos, voltados para idosos e cuidadores de idosos. Essa semana nós lançamos o curso Cuidador de Idosos Vencedor, um curso à distância, feito EAD pela internet. Quem tiver interesse, é só entrar no meu Insta, ou no Face, ou no YouTube, que tem lá o link para você conhecer o curso. Mas no final eu vou falar um pouquinho mais sobre esse curso, tá bom? Meu nome é Silvia Mazzoni, sou formada já há 15 anos, tenho experiência com idosos desde a faculdade, fiz monitoria de fisioterapia geriátrica e desde que eu me formei eu trabalho com reabilitação de idosos. Tanto pacientes acamados, domiciliados, diversas patologias, e também a nível ambulatorial, e há praticamente 2 anos eu estou também trabalhando em ambiente hospitalar, então eu também estou atendendo pacientes em fase aguda internados. Não estou trabalhando com UTI, o nosso hospital aqui não tem UTI, então a gente em casos leves moderados, certo? E com o passar dos anos, com o passar dos anos e com essa experiência que eu tive de estar dentro da casa, desses idosos, acompanhando as famílias, acompanhando os cuidadores, eu vi que a diferença que é o cuidado desses idosos, quando os cuidadores têm conhecimento, têm uma certa experiência, daqueles cuidadores que não têm muito conhecimento, mais específico dos cuidados com os idosos. O benefício é tanto para os pacientes idosos quanto para os cuidadores. Os cuidadores precisam se capacitar, se profissionalizar, para eles poderem oferecer um cuidado de maior qualidade, com mais resultados para os idosos, e também que eles possam se cuidar, se prevenir no cuidado com os idosos. Então é muito importante que eles se entendam, que eles precisam ter mais conhecimento, que eles precisam ser mais valorizados, mais profissionalizados, para poderem oferecer um cuidado mais especializado e serem considerados e mais valorizados hoje como profissionais da área da saúde. A gente precisa fazer essa integração melhor, inclusive, do cuidador com os outros profissionais da saúde. E é esse o intuito do curso que eu produzi, esses dias são dias de inscrição até quarta-feira, quem tiver interesse. E o curso é um curso extenso, extremamente voltado para toda essa capacitação para o cuidado dos idosos e também cuidando do cuidador. Então vamos entrar no tema de hoje, que é AVC, derrame cerebral, mais conhecido mais popularmente, e no final a gente fala um pouquinho mais sobre o curso, ok? Então vamos lá, vamos começar. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, eu vou passar em primeiro lugar, tá. No Insta, não vai ver aqui, aguarda um pouquinho quem tá no Insta, só um pouquinho, que eu vou passar
um vídeo agora, infelizmente no Insta não vai dar para visualizar, mas no YouTube e no Face, quem quiser migrar para o YouTube, Silvia Mazzoni, fisioterapeuta, o nome do canal é Mais Saúde, Silvia Mazzoni, fisioterapeuta, tá bom? Então seja bem-vinda aí, vamos. Pode passar, ok? Vou passar um vídeo rapidinho aqui. Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. Então, no Insta, infelizmente, não dá pra gente passar, né, algumas coisas. Mas no Face e no YouTube, dá para acompanhar os slides, dá para acompanhar o vídeo, tudo que eu passar, tá bom? Quem quiser olhar lá no Face ou no YouTube, vai conseguir ter uma visualização melhor da aula. Que nosso intuito é fazer as aulas com slides para que esteja, né, tenha uma melhor fixação do conteúdo. Tá bom? Boa noite, Silmara. Silmara, você tá no Face. Tem como você me responder como que tá o áudio, o vídeo, tá tudo bem aí? Por favor. E no YouTube, quem tiver no YouTube, se puder me dar o retorno. Então, vou dar continuidade aqui, tá bom? Então, o que é AVC? O que é AVC, AVE, derrame cerebral? A sigla AVC significa Acidente Vascular Cerebral. É uma sigla que já está mais em desuso, mas ainda é muito comum. Então, AVC, Acidente Vascular Cerebral, é uma sigla já mais antiga. Hoje em dia, o correto é usar a sigla AVE, que significa Acidente Vascular Encefálico, que é uma sigla mais específica. O derrame cerebral, que é né, a forma que a gente ouve mais falar, que é mais popular. Então, existe... Então, o que é o AVC? O que é o AVE? Isso acontece, o AVC, acidente vascular encefálico, quando uma artéria que leva sangue, que transporta o oxigênio, né, para os nossos órgãos vitais, e para o cérebro, para o coração, acontece essa falha no transporte de oxigênio por rompimento da artéria ou por obstrução da artéria. Então, sem oxigênio, as células elas vão morrer, né? Por isso que se fala isquêmico, porque sofre uma isquemia. Isquemia é a falta de irrigação de uma certa parte ali, né, de uma região desse cérebro, desse encéfalo, ou do coração, como no caso, quando é infarto.
Então, sem o oxigênio, as células vão morrer. Em poucos minutos morrem células. Então, vai gerar lesões graves, que podem ser, na maioria, são permanentes, nessas regiões do cérebro. Tá bom? Boa noite, Lourdes. Boa noite, Adilson, no Face. Então, vamos continuar. Então, olha, tem uma imagem, quem está acompanhando aí no Face e no YouTube. A imagem é o seguinte, mostra pra gente a artéria. A artéria, no AVC hemorrágico, ela se rompe. Então, extravasa o sangue para fora, né? E o sangue é derramado naquela região em torno ali dessa artéria. No AVC isquêmico, ocorre uma obstrução da artéria. A artéria não se rompe. Há uma interrupção do fluxo naquele local onde tem a obstrução, que normalmente é um trombo, ou uma placa, né, de ateromatosa, que é uma placa de gordura, normalmente, que está ali. Então, o que acontece com a artéria? No caso do AVC isquêmico. A artéria tem um calibre normal, né? Quando a artéria, então esse aqui por dentro é o calibre onde passa o sangue. Quando a artéria, ela vai fechando esse canal, né? Vai obstruindo, ou então alguma coisa interrompe o fluxo completamente, que acontece a isquemia, que é essa obstrução. Então, o AVC pode ser isquêmico ou hemorrágico. Eu vou falar das duas formas. O AVC isquêmico tem um distúrbio circulatório, né? E as sequelas vão variar de acordo com a região do cérebro, né, do encéfalo afetada. Então, por exemplo, se a lesão ocorre no hemisfério direito, as lesões vão ocorrer do lado esquerdo, que é uma via cruzada. Se ocorre uma lesão no cérebro do lado esquerdo, a via é cruzada e vai afetar o lado direito do corpo. Então, coisas comuns. Por exemplo, acontece um AVC do lado esquerdo. Normalmente, além dessa sequela motora em membros superior e membro inferior, né, em braços e pernas do lado direito, pode acontecer também alterações na fala. A pessoa fica com dificuldade de falar, apesar dela entender o que a gente, compreender o que a gente está falando com ela. O YouTube está sem som. Obrigado. Apesar do que a gente está entendendo, o que a pessoa está entendendo o que a gente está falando, ela não consegue falar, a fala é embolada, né? Ela tem uma afasia ali. E também ela tem dificuldade no raciocínio. Então, normalmente ela compreende o que a gente fala, mas ela não consegue comunicar direito com a gente. Ela não consegue raciocinar e transmitir o que ela quer falar. Também não consegue falar. Quando acontece uma lesão no hemisfério do lado direito e afeta o lado esquerdo, né, a parte motora do lado esquerdo, uma outra coisa também que pode acontecer o paciente pode comprometer, além dos movimentos, a visão do lado esquerdo, tá? Então tem um pouquinho diferente quando acontece no hemisfério do lado esquerdo e hemisfério cerebral do lado direito. Então, no AVC isquêmico, ele normalmente 85% dos casos é o AVC isquêmico, é o que ocorre. O tratamento tem que ser rápido. Normalmente, a gente tem um prazo aí de início dos sintomas do AVC isquêmico, até um prazo de até 3 horas, para a gente conseguir fazer uma medicação de urgência para evitar que ele se desenrole ou que ele se desenvolva e reduzir as sequelas que ele possa vir provocar. Então, por isso que tem que ser o idoso ou qualquer pessoa que tem um AVC, ela tem que ser rapidamente medicada. Então, tem que levar rapidamente para o médico, para um atendimento de urgência, emergência, né, para que seja diagnosticado isso aí
e o AVC e feita essa medicação. Normalmente são anticoagulantes que são feitos nessas primeiras horas. E tem a chance de diminuir em 30% as sequelas. Às vezes até interrompe aí realmente o desenvolvimento do AVC e ele vai regredindo. O AVC hemorrágico já é um pouco mais complicado, ele é mais complexo, inclusive, o tratamento. E também ele é muito mais letal. Com o tempo, o que acontece? A artéria se rompe, extravasa o sangue para aquela região ali cerebral. Então, vai causar um edema, um hematoma enorme naquela região e vai pressionar as estruturas ali do encéfalo, que são extremamente sensíveis. E o que pode acontecer? Pode acontecer sequelas muito mais graves, muitas vezes são irreversíveis, e são usados remédios para controle da pressão arterial, para impedir esse aumento da hemorragia e reduzir esse edema. E muitas vezes tem que se fazer uma cirurgia para que consiga reduzir e remover esse hematoma, esse edema às vezes é muito grande, para reverter e tentar resolver a situação. Então, o hemorrágico é muito mais complicado, né, a sua evolução, o seu tratamento, do que o AVC isquêmico. Um outro AVC que a gente tem é semelhante ao AVC isquêmico, chama-se ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório, ele é muito similar ao AVC. E os sintomas são muito semelhantes. Então, quando está começando, a pessoa está começando a apresentar os sinais e sintomas, não tem como a gente saber se é um ataque isquêmico transitório ou se é um AVC. Então, a diferença é que o ataque isquêmico transitório, ele é transitório, como o nome já diz. Ele vai ter uma duração mais curta e vai ter remissão dos sintomas, normalmente até 24, 48 horas. E a vítima, né, a pessoa acometida, ela vai retornar às funções neurológicas dela normais, sem sequelas. Ela tem uma remissão total de 24, né? Normalmente são 24 horas, aí se considera um ataque isquêmico até normalmente 48 horas. Fala-se que é um mini derrame, mas é um aviso, né, que é um potencial AVC pode acontecer. Então pode ser apenas um aviso momentâneo, que vai ter uma reversão, e pode ser que esse AVC isquêmico transitório evolua para um AVC mais grave. Então exige que seja feito o atendimento de urgência da mesma maneira, tá? Então, quais são esses sintomas? Como é que a gente vai identificar isso aí, principalmente no paciente idoso? Uma coisa que o cuidador tem que atentar muito, o cuidador tem que conhecer muito bem o idoso, né? Às vezes, pelo jeito dele falar, vai conversar com ele, olha, tá estranho, né? Levantou, tá meio sonso assim, meio mais leve, hoje ele não tá bem, tem alguma coisa acontecendo, né? Porque às vezes os sintomas são mais leves, mas você deve prestar muita atenção, porque às vezes são mais sutis, e se você não perceber essa sutileza e, né, não conhecer bem o idoso, você vai demorar a identificar isso. Então, a primeira coisa é fraqueza, ele vai ter uma fraqueza, principalmente no lado acometido. Pode ter um entumecimento ou paralisia da face, vai parecer às vezes que é uma paralisia facial, né? Vai estar em dificuldade de fechar os olhos, vai ficar com aquele olho, né, mais aberto, não vai conseguir fechar, vai dormir, o olho vai ficar aberto, vai sorrir, vai comer, vai ter dificuldade de mastigar, vai sorrir, vai falar, a boca vai ficar meio torta, não vai, né? Um lado não vai estar movimentando, vai paralisar de um lado. Nesse início pode se confundir com a paralisia facial. Depois eu vou citar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Então, esse sintoma normalmente é de um lado só do corpo. E pode ter diminuição da fraqueza, né, diminuição da força, essa fraqueza, paralisia ou essa dormência no braço ou também na perna do mesmo lado.
Outro sintoma, que normalmente o médico, quando recebe esse paciente, né, no primeiro contato, o que ele faz? Já vai lá com aquela luzinha lá, olhar a pupila, né, os olhos do paciente. Que ocorre esse desbalanceamento das pupilas. Outro sintoma reduz a acuidade visual em um dos olhos somente. Então, a pessoa, o lado acometido, ela não vai enxergar direito. Tá? Isso é sempre de um lado só. Problemas particular à fala ou entender a fala. A pessoa vai começar a falar embolado. Você vai ver que ela vai estar falando embolado, esquisito, né? E uai, tá diferente. O que está acontecendo? Tontura é outro sintoma. Cabeça voando, a pessoa meio voada, meio confusa. Isso é um sintoma também importante. E perda de equilíbrio, perda da coordenação. A pessoa vai tentar levantar da cama, cai. Ou tropeça. Ou vai andar ali uns passos para o banheiro e cai, tropeça, sem ter tropeçado em nada, né? Então, pode ter uma dor forte de cabeça, pode ter uma dor de cabeça intensa, repentina e inexplicável. Tá? Esses são os sintomas mais importantes. Então, vistos os sinais, o que a gente precisa conhecer do idoso? Quais são esses fatores de risco? O que o idoso tem que predispõe ele a vir a ter um AVC? Então, o que a gente tem que cuidar? O que tem que conhecer? Primeiro, isso é onde no Face? Oi, gente, quem tá no Face aí, obrigada aí. No YouTube o som melhorou? Poderem me falar aí. Então, é o seguinte, quais são os fatores de risco? Hipertensão arterial, principalmente hipertensão quando está associada a diabetes, né? Descontrola a diabetes, controla a pressão arterial, é um fator de risco muito grande. Colesterol elevado, também é um fator bem importante. Fumante ou ex-fumante há pouco tempo. Histórico familiar, né? Fator hereditário, né? Tem história na família, pai, mãe, avô, tio. Né? Quanto mais próximo ao parentesco, maior o risco. Ingestão de álcool, pessoa que está... Ainda mais se tiver pressão arterial já elevada, já tiver diabetes e ainda faz uso de bebida alcoólica, aumenta muito mais as chances de ter. A vida sedentária, não faz exercício, associada ainda ao excesso de peso, sobrepeso, né? Esses fatores vão todos se somando, só vai aumentando a chance. Estresse, uma vida de estressada, o ritmo de vida, né, complicado, questões familiares, às vezes passou por um estresse muito grande, uma perda de um ente querido, uma complicação familiar, seja lá o que for, também vai se somar. Principalmente se já tiver uma pressão arterial elevada, se já tiver um diabetes, acaba descompensando tudo isso aí, pode vir a ter um AVC. Esses fatores de risco são os mesmos fatores de risco para o infarto, tá? Já fica aqui a dica. É muito importante conhecer o idoso. Então, se o idoso já tem alguns desses fatores ou todos esses fatores, tem que cuidar dele de perto, tá sempre aferindo a pressão arterial. Esse colesterol tem que ser controlado, tem que fazer exames laboratoriais com frequência, o médico tem que, né, às vezes precisar medicar, tem que perder peso se tiver com, né, sobrepeso, tem que cuidar muito da alimentação, evitar a ingestão de álcool, fumar nem pensar, né? E ter uma vida mais ativa, precisa fazer exercício, que seja uma caminhada leve ou moderada todo dia, que seja 30 minutos de caminhada todos os dias, mas precisa fazer. Então tem que controlar esses fatores de risco para evitar, né, evitar ou diminuir o risco de se ter um AVC, um AVE. Boa noite aí quem está entrando aí, gente. Obrigada. Então, como identificar que o idoso ou uma pessoa aí da sua família esteja tendo um AVC?
Primeira coisa, né? Não vai ter o que a gente já falou aqui. Ele não vai ter condições de falar direito, vai falar, né? Vai ter uma fala embolada. Então você vai pedir para ele falar uma frase, qualquer frase, né? Coisa boba e simples. Você vai ver, se ele falar embolado, você já fica atento. Vai pedir para levantar os braços. Normalmente pede para levantar os 2 braços juntos. Quando tem a diferença, o braço levanta assim, ó. Um vai e o outro vai lá embaixo. Ou nem levanta um. Ou começa a levantar, o outro já fica. Tá? O outro é sorrir. Quando a pessoa sorri, a gente sorri simétrico dos 2 lados, igual. Quando está tendo AVC, o que acontece? Existe uma paralisia aqui da face. Então, esse lado aqui não vai desviar para o lado contrário. Ó. Esse lado não vai abrir, vai ficar assim, né? Apertar o olho, então, não consegue. Né? Aqui também não vai levantar. É semelhante à paralisia facial. Mostrar a língua. Não vai embolar tudo e não vai conseguir. Tá bom? Então, são sinais fundamentais. É coisa de 1 minuto você consegue pedir o idoso, o seu familiar que você está, né, com dificuldade aí com ele, é rapidinho. Pede para falar uma frase, pede para levantar os braços, pede para sorrir e pede para mostrar a língua. Se já tem 2 ou 3 desses aí já não está funcionando direito, você já chama o SAMU. Isso aí é urgência, é rápido que tem que ter o atendimento. Tá bom? Então, como procede? É o atendimento de primeiros socorros básico para dar o apoio para essa pessoa, para esse idoso. Se ele estiver inconsciente, você vai avaliar a respiração e a pulsação. Você tenta ver o pulso no pescoço, aqui no punho, né? Vê se está pulsando. E veja se a pessoa vítima está respirando. Mesmo que seja suave, coloca a mão no peito e tenta sentir a respiração dela, de alguma forma. Porque isso são dados importantes, já inclusive para passar para o SAMU, tá? Para o SAMU vir mais rápido ainda. Então, chamou o resgate, já observa isso e vai comunicando com eles enquanto você está aguardando. Então, se não tiver sofrido queda, porque é um outro fato importante, o que acontece? Quando a pessoa tem um AVC, ela fica tonta, perde o equilíbrio. Se ela está andando, está se movimentando, ou tenta passar de sentado para em pé, ou tenta fazer essa mudança de um lugar para o outro, ela pode cair e ela não vai conseguir se proteger. Então, a queda pode ser uma queda grave, pode fraturar um fêmur, principalmente o idoso, né? Pode fraturar um fêmur, fraturar um braço, fraturar uma perna. Pode bater a cabeça, e aí vão ser outras complicações que vai ter associadas aí. Então, se ele não tiver tido queda, você pode deixar o idoso com a cabeça e os ombros ligeiramente levantados. Então, você recosta ele, né? Deita ele de barriga para cima. Recosta ele um pouquinho com a cabeceira, como se fosse uma cabeceira elevada assim, põe os travesseiros, algum apoio para ele, ligeiramente elevado, não precisa ser demais, para facilitar a respiração, né, e o cuidado com ele, até para você observar ele melhor. Agora, se o idoso estiver inconsciente, mas ele está respirando, está inconsciente, aí você vai colocar ele em posição de recuperação, que é uma posição. Essa posição que está aí, quem está vendo no slide, é uma posição de lado. Fica em decúbito lateral, fica de lado, deitado de lado. Você pode colocar um apoio aqui pequeno, aqui baixinho aqui na cabeça, tá? E ele ficar de lado até o socorro chegar. Essa chama posição de recuperação, né? Deitado de lado. E uma coisa muito importante, às vezes a pessoa, dá uma aguinha para ele, não dá água não, você vai sufocar a pessoa. Porque uma coisa associada aí pode ser a dificuldade de engolir. Se você der água para a pessoa que está correndo risco de ter no meio de um AVC, ela pode ter dificuldade de engolir e engasgar, você vai complicar ainda mais. Você vai complicar ainda mais nessa sequência aí, esse salvamento. Porque os músculos podem estar paralisados. Se ele já não consegue falar, não consegue pôr a língua para fora, né?
consegue sorrir, a musculatura da deglutição aqui também já pode estar com alteração, tá bom? Outra coisa que é importante para evitar, controlar sempre a pressão arterial. Então, do idoso, a gente tem que ter essa frequência, esse cuidado. Diariamente, você tem que aferir a pressão dele. Que se puder, ainda 2 vezes por dia. No início da manhã e no final da tarde. Outra coisa que é importante, ver o nível de açúcar no sangue, ou seja, a glicemia. Principalmente quem é diabético. Tem que estar sempre avaliando, aferindo, para ver enquanto está, para ver a questão da medicação, se toma insulina, né, se é insulina dependente ou não, para fazer esse cuidado aí junto com o médico responsável. Então, outra forma de evitar é procurar manter o colesterol total abaixo de 200, ou seja, tem que ter o controle do colesterol. Então, o que tem que ter nessa alimentação? Frutas, verduras, castanhas, evitar óleo, margarina, nada disso, ingerir azeite em quantidades moderadas para auxiliar, tá, até na proteção aí do colesterol, desse aumento do colesterol. Então, evitar frituras, principalmente ovo frito. Ovo, faça de preferência, use um óleo de coco, água, ou a frigideira antiaderente que não precisa usar nada disso, ou o próprio ovo cozido. Tem muitos, igual esses pãezinhos, brioches, tem muita gordura hidrogenada. Essa gordura hidrogenada, ela também acumula muito nas artérias, aumenta o colesterol, também não é indicado. Outras coisas que não são indicadas são produtos enlatados, igual salaminho, linguiça, nem pensar, alto índice de gordura, né? E gordura ruim, que vai aumentar o colesterol e vai ajudar aí no aumento dessas placas dentro das artérias. Outra forma de evitar, então, é dieta equilibrada. Principalmente se é hipertenso, tem que ter uma dieta pobre em sal. Se é o diabético, tem que reduzir, né, o consumo de açúcar, de carboidratos. Se é uma pessoa que tem colesterol alto, tem que reduzir a gordura, tem que evitar o uso de gordura na produção dos alimentos e alimentos gordurosos. E de bebida alcoólica a gente tem que realmente reduzir ao máximo ou cortar igual mesmo o fumo. Então, fumar, hipótese alguma, se já tem esses fatores de risco e ainda fuma, ainda usa bebida alcoólica, a coisa pode complicar muito. Principalmente, eu já vi muito caso de a pessoa parar, não, eu vou beber, então eu não vou tomar o remédio. Não faça isso, não permita que o idoso ou um familiar seu faça isso, que é aí que a coisa vai ficar mais grave. Se já é hipertenso, diabético e toma medicação, não deixe de tomar, mesmo que vá fazer uso de bebida alcoólica. Se ele fizer uso de bebida alcoólica sem a medicação, aí que ele vai estar ainda mais desprotegido. O risco é muito maior de ter um AVC. Então, estabeleça um programa regular de exercício físico. A gente está, nessa época agora de pandemia, mas precisa incentivar o idoso a fazer exercício físico, coisas simples dentro de casa, dentro do domicílio, né, no quintal. Faça pequenas caminhadas, faça exercício de sentar e levantar, né? Faça bomba de panturrilha, né? Coisas simples, manter ativo, tá bom? Procure distrair, reduzir o nível de estresse. A gente sabe que esse confinamento trouxe muitos problemas de saúde mental. Não é fácil para o idoso, né? O idoso se sente isolado, se sente abandonado, qualquer pessoa confinada há muito tempo, ela fica estressada, né? Ela fica mais ansiosa e fica difícil de controlar, né, as reações, os sentimentos. Então,
procurar distrair, ter um convívio, mesmo que seja pela internet, né, pelas redes sociais, com a ligação de vídeo, né, com familiar, com um amigo, que tem esse relacionamento, mesmo que não seja um contato físico, a gente precisa evitar por enquanto, mas que o idoso tenha esse relacionamento, né, tenha algo para distrair ele no dia a dia. Uma outra coisa, faça jogos, brinque com ele, coisas lúdicas, né, divertidas, brincar de música, né, ouvir música, dançar, cantar, pintar, e jogos divertidos, né, que vão trazer uma mudança aí nesse dia a dia do idoso. Então, tem uma sigla, que é a sigla do SAMU. Essa sigla é uma sigla fácil de ser guardada, porque a primeira coisa que a gente tem na cabeça, quem que a gente vai chamar nessa ocorrência? É o SAMU. Então, o SAMU é uma sigla SAMU. O S de sorria, A de abrace, M de música e U de urgente. Grave isso na sua cabeça. Então, você vai pedir para o idoso sorrir, vai pedir para ele te abraçar. Na hora que ele for levantar o braço, o que vai acontecer se ele estiver tendo o AVC? Um braço vai, o outro não vai, né? Na hora de sorrir, vai sorrir torto. Música, né? Para ele cantar um pedacinho de uma música ou falar uma frase, vai ter essa dificuldade. Se fazendo esses três comandos para o idoso, e você já viu que tem alteração, aí que é urgência. Então você chama o SAMU, né? Posiciona e vai acompanhando esse idoso até o SAMU chegar, tá bom? Então é muito importante, a gente sempre vai ter nesses primeiros sintomas uma assimetria, né? Pode estar confundindo aí com a paralisia facial, com o AVC, mas o socorro tem que ser imediato. Tá? A paralisia facial vai ter alteração só na face. Então ele vai ter dificuldade de falar, vai ter dificuldade de pôr a língua para fora. Na hora que for levantar o braço vai levantar normal. Então aí é uma paralisia facial. Agora no AVC vai levantar os braços e um vai ficar. Tá? Então eu vou comentar com vocês aqui o caso que eu já acompanhei. 2 casos. Um foi meu pai. O meu pai, eu estava trabalhando numa cidade vizinha, e minha mãe ligou assim: olha, seu pai acordou e ele não tá bem não, ele tá estranho. E ele já tinha tido uma paralisia facial anteriormente 2 vezes. Aí ela falou assim: mas ele tá esquisito. Eu tô achando que ele tá tendo um AVC. Eu falei: uai, mãe, será que ele não tá tendo outra paralisia facial, não? Aí ela falou assim: ai, não sei não, mas ele tá estranho, vem logo. Aí como eu tava na cidade vizinha, eu pedi pra uma amiga minha. Liguei pra uma amiga minha e falei assim: corre lá pra ver meu pai, que ela é dentista, né, da saúde também. Era mais fácil a gente identificar, né, mais rápido até eu chegar lá pra ver o que ia fazer com meu pai. Aí ela foi por telefone, a gente foi conversando, e eu falei: pede pra ele, fui dando esses comandos pra ela. Olha, pede pra ele sorrir, como é que ele tá falando? Pede pra ele levantar o braço, pede pra ele levantar da cama. Ele não conseguiu levantar, falando tudo embolado. O rosto dele tava, né, meio paralisado. Pediu para abraçar, não conseguiu. Aí foi a confusão, né? Aí foi aquela correria para levar ele pro hospital. E aí o que acontece? Normalmente quem tem esse princípio, né, tá nesse começo aí dos sintomas, é medicado rapidamente. Dentro dessas 3 horas o andamento muda, né? Ajuda muito a chance de melhorar, né? De não evoluir com um AVC mais grave. Diminui muito as sequelas. Mas no caso do meu pai, o que ele teve? Acabou que ele teve um ataque isquêmico transitório. Ele, com 48 horas, ele já tinha tido a remissão total de todos os sintomas. Ficou sem sequela alguma. Mas era um fator importante, porque ele poderia vir a ter um outro AVC. E aí foi se investigar melhor por que aconteceu isso. Aí descobriu-se, né, que ele estava com uma placa de ateroma bem grande no pescoço, né, entre outras coisas mais. E ele já fez cirurgia cardiovascular. Então, fator de risco elevado, né, tá em cuidado, né,
tá tendo muito cuidado com ele, tem que regular todos esses sinais e sintomas aí. E um outro caso que eu acompanhei de perto, né, que foi com meu marido. Ele, depois de ter tido Covid, e ele é jovem, né? Meu pai tem 70 anos. O meu marido tem nem 40, tem quase 40 anos. E o que aconteceu? Ele teve esse princípio né, desses sintomas da paralisia. Ele acordou e me ligou, eu estava trabalhando. Ele falou assim, olha, meu rosto tá meio estranho, eu não tô conseguindo fechar o olho direito, meu sorriso minha boca tá torta. Aí eu falei assim, uai. Aí eu já estava vindo para casa, eu cheguei em casa e eu fiz esses testes com ele. Ele não estava só com a paralisia facial, ele estava com a diferença absurda. Quando eu pedi para ele levantar os braços, um braço dele foi lá em cima e o outro ficou assim, né? Falando embolado, ele estava meio confuso. E aí teve que fazer todo esse procedimento, né? Essa medicação já de urgência, apesar de que ele já acordou assim, então a gente não sabe quantas horas estava, né? Ali tendo aqueles sintomas, mas graças a Deus foram regredindo os sintomas, mas o dele parece mais com AVC do que o ataque isquêmico, porque ele não teve remissão total dos sintomas até hoje. Ele tem uma fraqueza, né, de um lado só, né, do lado esquerdo, que ainda prevalece. Teve remissão, né, dos sintomas da face, a fala, né, a boca ficou uns dias, bastante dias ainda torta, mas melhorou. A simetria da face está 100%. O problema é a fraqueza, né, que ficou de um lado mais no braço, no superior. Então, quem tá aí no Face, no YouTube ou no Insta, gostou aí do assunto, já vivenciou alguma coisa parecida, se acontecer alguma coisa próxima de vocês, principalmente com o idoso, vocês vão dar conta vão entender como que é feito identificado esses primeiros sinais e sintomas? Então, eu vou finalizar por aqui. Vou finalizando por aqui. E eu queria falar um pouquinho agora do curso que a gente lançou. As inscrições estão abertas até quarta-feira. Na plataforma da Hotmart, muito segura, muito tranquilo. O curso é grande, são 14 módulos. Tem um módulo extra fantástico, tem muito assunto específico que vai auxiliar muito os cuidadores de idosos, né? Sejam eles já capacitados ou não. Quem quer começar na profissão também é um bom curso, né? Quem é técnico de enfermagem que queira se especializar é um excelente curso. Quem já é cuidador familiar e que precisa aprender um pouco mais sobre os cuidados com os idosos, vai ser um excelente curso também. Então é um curso muito rico, um conteúdo muito extenso. É maravilhoso o curso, foi feito com muita dedicação, muito carinho, né? E vai produzir muito conhecimento, vai valorizar muito o seu trabalho como cuidador, vai te trazer um retorno rápido, né? Na prática, incrível, você vai ter muito mais resultado nos cuidados com os idosos. Você vai conseguir se tornar um profissional de referência, vai ser uma autoridade no assunto, e você vai conseguir trabalhar com segurança, com eficácia. Você vai se tornar referência entre os outros profissionais da sua área. Com certeza você vai ser um profissional diferenciado. E, muito importante, você vai conseguir ganhar muito mais. Você vai melhorar muito o seu faturamento, você vai conseguir negociar melhor a sua mão de obra, né? Você vai poder entender melhor como funciona isso também, né? O nosso intuito, o nosso objetivo aqui é que você consiga com o nosso curso ganhar entre R$2.000 e R$5.000. E é possível. Tem gente que acha que é só um salário mínimo. Não é. Depende muito, essa negociação de valor, a necessidade de cuidado. Eu vou colocar o link aqui daqui a pouquinho, tá? Tem como colocar o link no Instagram? Ou aí no YouTube, não fez? A gente vai disponibilizar aqui o link para vocês. E também, que se não conseguir por aqui, a gente só me visitar aí no Insta, no Face ou no YouTube, que tem o link disponível.
Então, você vai conseguir negociar melhor, porque vai depender muito da necessidade de cuidado do idoso, vai depender da sua capacitação, da sua experiência como cuidador, da sua capacidade de negociação, para você conseguir ter um salário melhor. E também do tipo de trabalho que você tem. Se você trabalha CLT, quantas horas por semana você trabalha? Se você trabalha de forma de plantão, se você trabalha como diarista, se você é um prestador de serviço como MEI, se trabalha num ambiente domiciliar ou se você trabalha numa instituição de longa permanência, por exemplo, no hotel, no spa, né, para idosos. Então vai depender muito, são muitos fatores aí, mas a gente sabe, tem conhecimento de cuidadores de idosos que ganham R$4.000, R$4.500 a quase R$5.000 por mês, conseguem conciliar às vezes um ou dois idosos, né, cuidados com dois idosos diferentes, às vezes com um só, porque depende muito desse cuidado, dessa intensidade, dessa necessidade do cuidado aí, e da carga horária, de como é feito, né? Tem gente ganhando por diária aí R$150, R$200, uma diária, para trabalhar 8 horas por dia aí, ou às vezes mais, dependendo aí dos plantões como são feitos, tá bom? Então, acesse aí o nosso curso, na plataforma tem lá todos os temas que são abordados, a gente aborda desde fisiologia, anatomia, as doenças mais acometidas pelos idosos, exercícios orientados, né, para essas patologias e também como prevenção. A gente tem um módulo especial que fala, um módulo extra que vai te ensinar a trabalhar o seu marketing digital, o seu marketing pessoal, que é muito legal, que vai, né, trazer visibilidade para que você seja bem visto e você seja mais visto nas redes sociais e também melhor reconhecido aí pelos outros profissionais e também pelos familiares dos idosos. Tem como pôr o link aqui no Insta? Quando terminar aqui, a gente vai conseguir pôr o link. Agora, durante a transmissão, eu não vou conseguir pôr o link aqui. Tá bom? Então, fiquem ligados aí. Aproveitem a oportunidade até quarta-feira. Se inscrevam. E quem quiser pode entrar em contato aqui pelo direct, pelo message. Deixar seus comentários que a gente vai responder e tirar todas as dúvidas. E boa noite. Boa noite aí quem tá no Face, quem tá no YouTube. Boa noite aí no Insta.